Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de utilizar do tempo do grande expediente para fazer um registro aqui do que aconteceu ontem em todo o Brasil, as manifestações de estudantes, professores e apoiadores do movimento em defesa da educação pública e contra o corte de recursos anunciado pelo governo federal na área da educação. Mais de 200 cidades, segundo o levantamento que foi feito pela imprensa ontem, registraram manifestações contra esta decisão do governo. Nós tivemos manifestações aqui no nosso estado, em Campo Grande, em Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Amambai. E em todo o Brasil, algumas manifestações ganharam corpo, como em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Recife e outras capitais. Esta manifestação, ela iniciou de uma forma tranquila, pacífica, muitas delas na frente de algumas universidades brasileiras. Mas, ao final da manhã, essas manifestações cresceram em função de uma fala desastrosa do presidente da República, que inclusive não estava no Brasil. Foi aos Estados Unidos fazer não sei o quê. Teve um encontro com o ex-presidente Bush, talvez para conversar sobre armas, porque o ex-presidente Bush gostava muito de armas, de invadir os países, né, de atacar outros países, e foi receber um prêmio de personalidade do ano nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Brasil está fervendo. O Brasil tem problemas seríssimos para serem resolvidos. Um deles é o da educação, que precisa de investimentos, de recursos, para que possa cumprir as metas do Plano Nacional de Educação e dar condições às universidades brasileiras de continuarem fazendo o seu trabalho de excelência na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas ao invés do presidente da República dizer, considero manifestações democráticas, porque na época do governo da Dilma, quando milhões de pessoas foram às ruas, todo mundo dizia, mas isso é democrático, deixa o povo se manifestar, né? E a própria presidente Dilma dava entrevista dizendo, isso é democrático, o povo está querendo ir para a rua, né? Tem que ir para a rua. Quantas vezes eu vi o Jair Bolsonaro de verde e amarelo, com a cara pintada na rua lá, fora Dilma. Ele também participou, incentivou aqueles movimentos, não é? Agora ele vem dizer que esse movimento de ontem é um movimento de militantes, pessoas que estão aí querendo a baderna. O pior, chamou os estudantes de idiotas úteis. Idiotas úteis. Então, quando ele era oposição ao governo, as manifestações eram democráticas. Agora que ele é governo, ele fala que quem faz manifestação é idiota útil. Eu tenho que dizer que idiota é ele, presidente da República, que não tem governo, que não tem projeto, que não tem um programa para tirar o país da situação que ele se encontra. Agora, chamar os estudantes
que estão reivindicando mais recursos para a educação, chamar os professores que querem que as universidades continuem atuando na área da pesquisa, do ensino, da extensão, sem prejuízo para a produção acadêmica, chamar essas pessoas de idiotas é no mínimo, uma insensatez deste homem que está ocupando hoje o cargo de presidente da República. Quando ele fez essa fala desastrosa, ele só convidou mais gente ainda para participar das manifestações, porque aqueles que não tinham ido resolveram ir, foram se manifestar. Nós tivemos lá em Recife uma passeata monstruosa, nós tivemos em São Paulo uma passeata monstruosa, no Rio de Janeiro, quase 200 mil pessoas na Candelária. Não é? E esse governo só tem 5 meses, 4 meses e meio de existência. 4 meses e meio que esse governo está aí. Todo governo que entra, ele entra com índice de aprovação razoável para poder, inclusive, implementar, né, seus projetos, suas mudanças. E esse governo já tem um índice de aprovação que foi lá embaixo, e tem manifestações nas ruas em todo o Brasil. E nós tivemos ontem assistimos a uma intervenção sofrível do ministro da Educação no Congresso Nacional. Ele foi obrigado a ir ontem na Câmara dos Deputados, foi convocado por mais de 300 deputados, e o ministro da Educação foi lá falar asneira. Falou, não, esse orçamento aqui, ele foi aprovado o ano passado e a culpa é do PT, da Dilma e do Temer. Eles que foram eleitos e eles que fizeram esse orçamento aí. É inacreditável como que esse governo não assume a responsabilidade de governar e fica jogando as responsabilidades que tem nas mãos para os governos passados. Então, é uma situação em que preocupa muito a nação. Eu não estou falando aqui com satisfação, com alegria, não estou falando nada aqui comemorando, não. Eu estou falando aqui com preocupação do que vai ser desse país se esse povo continuar governando desse jeito. O que vai ser desse país se esse povo continuar governando dessa forma? O governo Jair Bolsonaro parece que é inimigo da educação. Ele não gosta da educação. Primeiro, ele fica dizendo que tem que fazer um controle ideológico nas universidades, porque elas estão coalhadas de comunistas, de esquerdopatas. Depois, ele diz que algumas áreas não são importantes, tem que tirar dinheiro mesmo da filosofia, da sociologia, e passar esse recurso para outras áreas que dão um retorno imediato para os alunos. Depois, ele anuncia corte em torno de 30% dos investimentos da educação. Então fica aparecendo, e hoje ainda tem um decreto no Diário Oficial, olha só o absurdo, quando a gente pensa que as coisas, né, podem ficar como estão, elas pioram ainda mais. Hoje tem um decreto no Diário Oficial, deputado Gerson Claro, do governo federal, que proíbe os reitores das universidades de nomearem os pró-reitores, os cargos de confiança nas universidades. Proíbe. Olha só. A autonomia universitária foi para a lata do lixo. Que o ministro da Educação, Weintraub, ele fala que essa autonomia universitária não é soberania, não, que as universidades não podem fazer o que quer. Agora eles tiraram a autonomia dos reitores de nomear os pró-reitores, os diretores das faculdades, os dirigentes.
Então, a que ponto que nós estamos chegando? Nós estamos andando para trás muito rápido. Eu achava que a gente ia demorar um pouco para retroceder em algumas coisas, mas está sendo numa velocidade incrível. Todo dia uma notícia que a gente está retrocedendo. Então, essa situação, ela é muito preocupante. Eu estou falando aqui, eu não estou comemorando. Eu estou lamentando e eu estou dizendo que eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Agora, o presidente da República, como ele fez no governo da Dilma, que foi para a rua de verde e amarelo e pediu fora Dilma, chamou Lula de ladrão, ele tem que agora respeitar as manifestações do povo contra medidas do seu governo. Senão, daqui a pouco eu vou ficar achando que nós vamos ter tanques de guerra, urutus e camburões nas ruas para impedir o povo de se manifestar. Aí, então, chegaremos no fundo do poço da democracia. Então, o presidente da República que respeite a manifestação de estudantes, professores e pessoas da sociedade civil que não concordam com a situação que está acontecendo. Mas eu queria dizer que é preocupante a situação que nós vivemos no nosso país, porque todo mundo fala que educação é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Todo mundo. Muitos governos, eles até disfarçaram que eles priorizavam a educação. Disfarçavam às vezes, né? Agora, este daí, ele não disfarça que ele ataca, que ele prejudica, que ele dificulta a vida dos educadores brasileiros com as medidas que ele vem adotando. Parece assim, eu não gosto de educação, eu não gosto de quem pensa, eu não gosto de quem raciocina, eu não gosto de produção de conhecimento, o povo tem que ser idiota mesmo, o povo tem que ficar burro. Então parece que esse é o pensamento do presidente da República hoje, né? Então a vontade que ele tem, parece, é de fechar as universidades, que elas dão muita despesa, porque o ministro da Educação ontem falou no Congresso Nacional, o ensino superior no Brasil dá muita despesa, nós temos que investir na creche, nós temos que investir lá na educação básica, só que ele cortou o investimento da educação superior à educação infantil, cortou de cima e embaixo os investimentos. Então ele é contra a educação de um modo geral, né? Então é um pensamento, eu não diria nem um pensamento atrasado, é um pensamento exótico, é um pensamento que as pessoas normalmente rechaçam, porque todo mundo sabe que nenhuma nação se desenvolve sem investimento na educação, na pesquisa, na ciência e na tecnologia, né? Quem investiu em educação está lá na frente. Está lá na frente. Quem investiu em pesquisa, em tecnologia, está lá na frente. Agora, quem faz de conta que investe na educação está lá atrás, nos indicadores, né, sociais e econômicos. O Fundeb foi responsável nesses anos todos, né, pelos investimentos que nós tivemos na educação. Inclusive, nós tivemos investimentos na área da tecnologia da informação, nas escolas, laboratórios, nós tivemos reforma de escolas, quadras cobertas, nós tivemos melhoria salarial dos trabalhadores da educação, com a implantação da lei do piso nacional de salário dos professores, né? E quem acompanhou essa evolução sabe que o professor, há algumas décadas atrás, recebia salários aviltantes, né? E hoje o salário do professor melhorou muito, muito em relação a algumas décadas atrás, não é? Então isso tudo é avanço. Agora a lei do Fundeb, ela expira o ano que vem, 2020. Não tem Fundeb, acaba. E aí, qual que vai ser a decisão do governo? Não tem um debate sobre isso, não tem uma proposta, um projeto. De repente, de uma hora para outra, nós vamos ficar sem o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que vai ser, né? Então, isso é que nos preocupa, isso é que nos preocupa. O governo, às vezes, pega uma imagem de uns alunos, né, fazendo um protesto e tirando a roupa numa universidade e coloca aquilo para
destruir a imagem da universidade brasileira, que não é isso, pelo amor de Deus, generalizar as coisas dessa forma. Agora, por que não mostra os avanços, né? A produção científica, a produção acadêmica? Quantos profissionais foram formados? O deputado Renato Câmara acabou de falar aqui, ele foi aluno da Universidade Federal, né? Se formou, é um excelente profissional, e como ele, quantos médicos, odontólogos, professores, pesquisadores que nós temos aqui que passaram pelas nossas universidades. Então, atacar a educação, a universidade pública dessa forma, o presidente presta um desserviço à nação brasileira. Nós não estamos entendendo aonde que ele quer chegar, onde ele quer chegar com isso. O Fundeb, ele foi muito importante, inclusive, no acesso à educação. Contribuiu muito para proporcionar as oportunidades de vagas, né, para os alunos. A gente praticamente zerou o déficit escolar nas séries iniciais, né? Agora, na qualidade, nós precisamos avançar muito, muito. Eu estava falando aqui outro dia do analfabetismo funcional, né, que uma parcela grande dos alunos, eles concluem o ensino fundamental, o ensino médio, como analfabetos funcionais, não dão conta de interpretar um texto, né? Isso é ruim. Isso aí mostra que a qualidade da educação precisa avançar mais, né? Agora, o presidente atacar a educação dessa forma, atacar os educadores dessa forma, né? Ele não tem muita moral para falar sobre isso, porque ele não foi um bom aluno, porque ele demonstra desconhecimento em muitas áreas, desconhecimento. E, inclusive, ele também não foi um bom aluno disciplinado no Exército, porque ele foi praticamente expulso do Exército. Ele foi expulso. Ele foi expulso porque ele fazia rebelião lá dentro do Exército, né? E ele foi expulso, né? Ele não continuou a sua carreira, ele ficou lá, capitão. Então, deputado, ele não é uma pessoa que tem, assim, credenciais, né, para falar da educação pública brasileira, né? E falar que o estudante não sabe regra de 3 simples, né? Então, eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade de ensino, mas o presidente da República tem que incentivar os educadores, os estudantes, e não atacar dessa forma, ainda mais chamar os estudantes de idiotas úteis. Então, nós tivemos ontem, se somar em todas as manifestações, milhões de idiotas úteis nesse Brasil, que são manipulados, né, fizeram a cabeça, a esquerda de certo, que fez a cabeça para esse povo ir para a rua se manifestar, não é? Então, não é bem assim. Eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o presidente precisa governar e precisa apresentar projeto, como o PT tinha ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteira, Instituto Federal de Educação Profissional, tinha vários programas, né? O governo precisa apresentar pelo menos, para a gente avaliar esse programa, para dizer se é bom ou se não é. Não é verdade que as manifestações foram ideológicas. Eu encontrei lá eleitor do Bolsonaro ontem ali na frente da Universidade Federal. A pessoa falou para mim, deputado, eu votei nesse presidente aí, mas agora eu estou arrependida. Não é? Não era ideológico, não tinha manifestação de partidos, tinha de estudante, né? De professores. Então, essa é uma situação que o governo tem que prestar atenção, não pode minimizar, fala, não, isso aí é coisa dos baderneiros. Não minimiza, sabe por quê? Porque o povo está querendo chamar uma outra manifestação para o dia 30, e ela pode ser maior. Não minimiza as manifestações, porque elas podem crescer. E se elas crescerem demais, aí vai ser difícil segurar a onda.